Porque é muito fácil estar bem quando tudo vai bem. É muito fácil estar feliz quando tudo está dando certo. É muito fácil ser ativo quando todas as portas estão abertas. Mas e quando tudo está desmoronando? Gênesis 39, versículo 17. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando eu, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito: desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. O Senhor, porém, era com José. O Senhor, porém, era com José. Ficou preso mais ou menos de 3 a 5 anos, ninguém sabe ao certo. Mas Deus tinha um plano para a vida dele, amém? Deus tem um plano para a sua vida. Não é porque você é boa, não é porque você é bom, não é porque você é perfeita, não é porque você é mais esperta. É pelo fato de Jesus te amar e pelo fato de Jesus ter te escolhido. E você vai viver esse plano. Diga: eu vou viver esse plano. Eu vou viver esse plano. Eu vou viver este plano. Então todo o inferno, todos os invejosos que te odeiam, todos aqueles que não querem que você viva o plano de Deus, tem que superar isso, porque você vai viver o plano de Deus, amém? Supere. Você tem que dizer para quem não gosta de você, para quem tem raiva de você: olha, você tem que superar isso, porque eu vou viver os planos de Deus. Porque Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Quando José foi preso, a mãe dele não foi preso com ele, o pai não estava com ele, os irmãos não estavam com ele, os amigos não estavam com ele, mas Deus estava com ele. Quando Potifar lançou José na prisão, não lançou só José na prisão, lançou juntamente com José o Deus de José na prisão, amém? Porque Deus vai com você aonde ninguém vai. Se você vai para a UTI, Deus vai contigo. Se você vai fazer uma cirurgia, Deus vai contigo. Se você vai para uma audiência, Deus vai contigo. Se você vai fazer uma quimioterapia, Deus vai contigo. Se você vai fazer uma hemodiálise, Deus vai contigo. Se você vai resolver algum problema no cartório, Deus vai contigo. Se você vai resolver algum problema num banco, Deus vai contigo. Aonde ninguém vai, digo: meu Deus vai. Ninguém foi com José para a prisão, mas Deus foi com ele. E lhe foi benigno, quer dizer, lhe fez bem. Potifar fez mal, a mulher de Potifar fez mal, mas Deus fez bem. Não importa quem te fez mal, Deus vai converter isso em bem, amém? E lhe deu mercê perante o carcereiro. Você já viu como é que foi a vida de José? Ele era o filho mais amado do pai, Jacó, isso é bom. Ele foi invejado pelos irmãos, isso é ruim. Ele foi traído, isso é ruim. Ele foi jogado no poço, isso é ruim. Ele foi vendido como escravo, isso é ruim. Ele se tornou escravo na casa de Potifar, isso é ruim. Lá na casa de Potifar ele se tornou mordomo, ele se tornou administrador. Ele não tinha patrimônio, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha uma coisa mais importante do que o patrimônio, do que o dinheiro: ele tinha influência, isso é bom. A mulher do patrão dele quis dormir com ele, isso é ruim. O patrão dele não deu ouvidos a ele, isso é ruim. O patrão dele jogou ele na prisão, isso é ruim. Ele passou muitos anos preso, isso é ruim. Ele foi esquecido, isso é ruim. Mas Deus o tirou da prisão, isso é bom. Ele se tornou governador do Egito, isso é bom. Ele casou, isso é bom. Ele teve filhos, isso é bom. Ele se reencontrou com os irmãos, isso é bom. Ele perdoou os irmãos, isso é bom. Ele reveu o pai dele, ainda vivo, Jacó, isso é bom. Aprenda com a história de José. A vida não é uma linha reta. Vai ter momentos na tua vida que vão ser bons, e vão ter momentos na sua vida que vai ser ruins. Nem sempre é o diabo, nem sempre é o diabo. Às vezes é e às vezes não é. Mas muitas das vezes você está passando por um momento difícil na tua vida, não tem a ver com o diabo, tem a ver com a vida, tem a ver com a
é apenas a vida acontecendo. É apenas a vida o quê? E Deus está no controle. Importante que você está respirando, importante que você está vivo. O importante foi que José sobreviveu à inveja dos irmãos, à traição dos irmãos, o poço, sobreviveu à casa de Potifar, sobreviveu à prisão, porque Deus tinha um propósito para ele, Deus tinha um plano para ele. Amém? Mesmo nos teus momentos mais difíceis, se agarra a essa verdade. Não importa o que você passou ou o que você está passando. O sol está brilhando, se está tudo bem, está tudo bem. Se está tudo mal, ainda está tudo mal. Mas Deus tem um plano para você, e você está aqui hoje na casa de Deus buscando o teu Deus. Amém? Você ainda está vivo, você ainda está vivo. Pode estar com dívida, mas ainda está vivo. Pode estar com depressão, mas ainda está vivo. Pode estar desempregada, mas ainda está vivo. Ninguém te reconhece no teu trabalho, mas ainda está vivo. Está com problema no casamento, mas ainda está vivo. Tem problema com os filhos, mas diga: eu ainda estou vivo. Quem está vivo, coloca: eu ainda estou vivo. Se você ainda está vivo, querido, querida, Deus tem um propósito. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo, e ele fazia tudo, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Porque você não pode estar focado no que você tinha, você não pode estar focado para onde você quer ir, você tem que estar focado e viver aonde você está. Então tudo que tinha para fazer ali na prisão, o que é que José fazia? Ele ficava de cama, ele ficava deprimido, ele ficava angustiado, ele ficava amargurado, ele ficava reclamando. Não, tudo que tinha para fazer ali, ele ia lá e o quê? E fazia. Porque você tem que se mover mesmo que tudo esteja difícil. O título dessa pregação é: quem é você quando as coisas não estão dando certo? Quem é você quando as coisas não vão bem? Porque é muito fácil estar bem quando tudo vai bem. É muito fácil estar feliz quando tudo está dando certo. É muito fácil ser ativo quando todas as portas estão abertas. Mas e quando tudo está desmoronando? Tudo que tinha para fazer na prisão, José ia lá e fazia. Sempre tem alguma coisa para a gente fazer. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Amém? 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 A gente sempre pode fazer alguma coisa. E tudo quanto se devia fazer ali, ele fazia. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porque o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, olha essa palavra fazer, presta atenção nela. Marca aí na sua Bíblia. Tudo que tinha para ele fazia ali. E tudo que ele fazia, e tudo que ele, não que ele planejava, não que ele sonhava, não que ele falava, não que ele sentia, mas o que ele fazia. Tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. Tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. Tudo que ele fazia. Se você fizer, Deus vai te prosperar. Deus não vai abençoar planos que você escreveu numa folha de papel e deixou lá na tua gaveta do teu guarda-roupa ou do teu armário. Deus não abençoa pensamentos, Deus não abençoa sentimentos, Deus abençoa atitudes. Amém? Faça alguma coisa, faça alguma coisa. Diga para a pessoa que está do seu lado: pare de chorar e faça alguma coisa. Pare de chorar e faça alguma coisa. Porque Deus não abençoa vácuo, Deus não abençoa o zero, Deus não abençoa o nada, Deus não abençoa a inatividade, Deus não abençoa a preguiça, Deus não abençoa o pessimismo. Tudo que ele fazia, Deus prosperava. José fazia, Deus prosperava. Eu faço, Deus prospera. Se eu não fizer, Deus não prospera. O que é prosperar? Deus abençoava, Deus multiplicava. Todo mundo conhece a história de José. Deus deu 2 sonhos para ele, não foi? Ele sonhou que ele seria o maior da casa dele. Ele sonhou que o pai, a mãe e os irmãos se curvavam diante dele. Em nenhum momento ele sonhou. Tem alguma parte na Bíblia que diz que ele sonhou com o fundo do poço? Tem alguma parte na Bíblia que ele sonhou com os irmãos traindo ele? Tem alguma parte na Bíblia que a mulher do patrão ia dar em cima dele e ele ia ser preso anos e anos injustamente? Ele teve algum sonho avisando ele que ele ia ajudar o copeiro a voltar para a corte do rei, mas ele ia ser esquecido por mais 2 anos. Deus revelou isso para ele. Ele sonhou. Na maioria da vida de José, José está vivendo algo muito diferente do que Deus mostrou para ele.
Deus mostrou para ele uma coisa e ele estava vivendo exatamente o quê? Outra coisa. Muitas das vezes na tua vida, quem sabe você está passando por isso hoje. Deus te deu uma visão, Deus te deu um sonho, Deus te revelou algo, Deus te mostrou algo, mas você agora está vivendo tudo menos aquilo que Deus te mostrou. Antes de José viver o que Deus mostrou, antes de José viver o sonho realizado, antes de José viver a visão de Deus, primeiramente ele viveu tudo o que Deus não mostrou para ele. Porque você tem que ser provado para ser aprovado. Você tem que ser bom quando tudo vai mal. Você tem que confiar quando tudo parece fugir do teu controle. Você não pode perder a esperança nos momentos da tua vida, quando você está vivendo aquilo muito diferente daquilo que Deus te mostrou. Qualquer esposa pode ser boa com um marido bom, mas se o teu marido é indiferente com você, se o teu marido te rejeita, se o teu marido te envergonha, se o teu marido te humilha, se o teu marido não te dá o afeto que você merece, a pergunta é: você continua sendo uma boa esposa? Porque qualquer mulher pode ser uma boa esposa quando você tem um bom marido. Você que é homem, você continua sendo um bom homem, mesmo que a tua esposa não seja uma boa esposa. Quem tem filhos aí, você continua sendo um bom pai, você continua sendo uma boa mãe, mesmo quando os teus filhos são maus, mesmo quando os teus filhos são rebeldes, mesmo quando os teus filhos não te ouvem, mesmo quando os teus filhos você convida para vir para a igreja, não vem. Você continua sendo uma boa mãe. Qualquer uma pode ser uma boa mãe para um filho que se dedica aos estudos, para um filho que é honesto, para um filho que não bebe, que não fuma, que não cheira, para um filho que nasceu na igreja e nunca saiu da igreja. Qualquer mãe vai ser uma boa mãe para um filho desse ou para uma filha dessa. José nos ensina que as circunstâncias da vida, os ambientes da vida, o que as pessoas fazem conosco não podem mudar aquilo que nós somos. Você é um bom funcionário, mesmo que a tua empresa não seja boa para você. Qualquer um consegue ser um bom funcionário, qualquer um consegue se dedicar num lugar que te reconhece. Mas se você está num lugar que não te reconhece, você continua sendo bom. Porque José foi bom na casa de Potifar. Deixa eu te falar uma coisa: antes de Deus te dar algo, você vai ter que usar o que Deus te deu para abençoar outras pessoas. Antes de você trabalhar para o teu sonho, primeiramente você vai ter que trabalhar para o sonho de alguém. Antes de Deus te dar condição de você fazer algo para você, primeiramente você vai ter que fazer algo para as pessoas. José gastou anos e anos da unção dele, da sabedoria dele, da bênção dele, abençoando a casa de Potifar. E o que ele ganhou? Ele ganhou uma cadeia. O que ele ganhou? Ele ganhou uma prisão. E o que ele fez? Ele ficou chorando, murmurando? Não! Ele foi lá e começou a abençoar a prisão também. A Bíblia fala que não era a prisão de Potifar. A prisão pertencia a quem? A prisão pertencia a Faraó. Então nessa prisão só ficavam os presos que fizeram alguma coisa contra Faraó. E foi pelo fato dele ir para essa prisão dos presos de Faraó que ele encontrou o copeiro e o padeiro, que lá na frente iam sonhar com algo que ele ia revelar. E 2 anos mais tarde, aquele copeiro que tinha se esquecido dele, iria se lembrar dele, porque Faraó também iria ter um sonho que ninguém conseguiria o quê? Revelar, somente José. O que parecia fracasso era Deus trabalhando. Mas você só vai saber que é Deus trabalhando até nos teus momentos difíceis, até nos teus momentos que tudo parece dar errado, até nos momentos que todas as portas estão fechadas. Mas se você continua sendo de fé, fiel, confiante em Deus, se você continua sendo bom, porque José era um homem bom. Se você não se torna uma pessoa amarga, você sabe que quando as pessoas te enganam, você sabe que quando as pessoas te traem, você sabe que quando as pessoas mentem para você, você pode se tornar uma pessoa amarga e não querer, você não quer mais se relacionar com ninguém, você não quer mais se envolver com ninguém. José poderia ter sido uma pessoa indiferente na prisão, afinal de contas ele se dedicou tanto a um homem, ajudou tanto um homem, o patrimônio daquele homem multiplicou, ficou mais rico do que já era, e mesmo assim ele foi traído e injustiçado. Olha o que você ganha das pessoas sendo bom. Mas ele viu que tinha um trabalho na prisão para fazer e ele se dispôs ao trabalho. Imagina o carcereiro, o carcereiro olha para aquele jovem com roupas de prisioneiro, mas com uma postura de príncipe, e o carcereiro viu que tinha alguma coisa diferente em José.
Porque você sabe que tem gente que ela tem algo diferente. Ela pode trabalhar na limpeza, ela pode usar um uniforme feio, ela pode usar um uniforme apagado, mas quando você olha para ela, parece até que aquele uniforme da empresa dela, que não cai bem em ninguém, nela parece que foi um alfaiate que fez. Tem gente que ela tem um brilho diferente, o jeito que ela fala é diferente, a postura dela é diferente, o andar dela é diferente, a fala dela é diferente. É a unção de Deus. A unção de Deus te traz um brilho diferente. Amém? A unção de Deus te traz um brilho diferente. José poderia ter dito: eu não vou ajudar mais ninguém, só me ferrei ajudando os outros, faço bem, todo mundo só me faz o mal. Mas José não se tornou amargo. Não se torne amarga, não se torne amargo. O diabo vai tentar te convencer de que ninguém nunca vai ser bom para você. Por isso que tem muitas mulheres que dizem: eu não me relaciono mais com homem nenhum, não existe nenhum homem que presta mais no mundo. Tem homem que diz que não tem mais nenhuma mulher fiel no mundo. As pessoas não querem mais se dedicar umas à outra. Não se torne amargo, Deus continua com você. Amém? Não se torne uma pessoa medíocre, não se torne uma pessoa que aquilo que fizeram com você te quebrou. O interessante da história de José é que não tem nenhuma parte da biografia dele que a gente vê ele chorando, que a gente vê ele deprimido, que a gente vê ele murmurando. A gente sempre vê ele trabalhando, fazendo algo, e conforme ele ia fazendo, Deus ia abençoando. Aquela prisão que era uma bagunça, ele foi organizando. O lugar se tornou tão abençoado, o lugar se tornou tão que as pessoas começaram a sonhar lá. Aonde que o copeiro teve o sonho? Aonde que o padeiro teve o sonho? Na prisão. Por que eles começaram a sonhar na prisão? Porque José tinha mudado a atmosfera daquele lugar. Talvez você ainda não possa ter a tua casa própria, mas mude a atmosfera da tua casa, mesmo alugada com a presença de Deus. Amém? É alugada, mas é abençoada. Amém? Você ainda não pode comprar uma casa com 5 quartos, com suíte, com piscina. Você tem uma casa pequena, uma casa humilde. Você não pode mudar de casa, mas você pode mudar a atmosfera da tua casa. Tornar aquela casa um lugar onde as pessoas são felizes, onde as pessoas sonham, onde as pessoas brilham. Porque tem gente que ela torna a casa dela um inferno. José tornou o inferno no céu. Você vê que a pessoa de Deus, ela é diferente em qualquer, até mesmo nos mais difíceis. A pessoa de Deus, a luz do Espírito Santo brilha. Porque o inimigo pode prender você, o inimigo pode roubar você, o inimigo pode tirar as coisas de você, mas uma coisa o inimigo não pode fazer: não pode tirar o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo na tua vida. Amém? Você está preso a uma situação. De repente você está preso a um problema no casamento, preso a um problema com o filho, preso a um problema financeiro. Mas se você tem a presença de Deus, a presença de Deus não está presa com você. Aqueles 2 homens tiveram um sonho, José foi lá e interpretou o sonho. Ele ajudou, ele abençoou. Seja a bênção na vida de outras pessoas. Amém? Você quer saber? Olha aqui para mim. Você quer saber quando Deus tem algo para você muito grande? Deus sempre vai te empurrar pessoas para você ajudar, mesmo quando você precisa de ajuda. Você quer saber quando Deus tem algo contigo? Quando Deus vai te fazer um canal de bênção nesse mundo? Deus sempre vai colocar pessoas para você orar, para você abençoar, para você ajudar. E muitas das vezes você fala: meu Deus, mas a minha vida está pior do que a dessa pessoa. Quando foi que a vida de Jó mudou? A Bíblia fala que ele estava num canto dizendo: ó vida, ó azar, por que Deus fez isso? Era isso? A Bíblia fala que quando Deus mudou a sorte dele, o que ele estava fazendo? Orando pelos amigos. O que ele tinha para orar? Jó tinha saúde para orar? Não. Jó tinha patrimônio para orar? Não. Jó tinha filhos para orar? Não. Jó tinha dinheiro para orar? Não. Jó tinha casas para orar? Não. Jó só tinha uma comunhão com Deus inabalável. E se você tem uma comunhão com Deus inabalável, você é bênção em qualquer estação da tua vida. E a Bíblia fala que quando ele estava orando pelos amigos, Deus o restituiu tudo em dobro. Porque quando Deus quer te abençoar, primeiramente Ele vai usar você para abençoar alguém. Sempre que eu quero uma resposta de Deus rápida, sempre que eu quero um escape de Deus, sempre que eu quero que Deus abra uma porta para mim, eu vou e abençoo alguém. Porque eu sei que se eu abençoar alguém, Deus me abençoa. E eu sempre procuro abençoar pessoas que não podem fazer nada por mim.
Eu sempre quero abençoar pessoas que não podem fazer nada por mim, porque eu sei que se eu abençoar ela não pode me abençoar. Então quem é que vai me abençoar? Quem é que vai me abençoar? Deus vai me abençoar. Eu gosto dessa parte aqui que diz de Gênesis 41:14. Então Faraó mandou chamar José. Faraó mandou chamar, fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa. Primeira coisa que José fez quando saiu da prisão foi mudar a sua imagem. O chamado era às pressas, mas ele disse: eu preciso de um tempo para me barbear. O imperador não pode me ver assim. O rei não pode me ver assim barbudo. O rei não pode me ver vestido de trapos. Não vou passar credibilidade. Então ele se arrumou, ele se vestiu bem. Amém. Nunca se vista para o teu passado. Nunca se vista para o teu presente. Se vista para o teu futuro. Se vista porque você crê que Deus está fazendo algo grande na tua vida. Se vista porque Deus está te levando para algo melhor. Algumas pessoas me perguntam: por que o senhor se arruma tão bem? Eu falo para elas: eu me visto para o meu futuro. No meu futuro eu não estou quebrado. No meu futuro eu não estou falido. No meu futuro eu não estou endividado. No meu futuro eu não estou no anonimato. Eu vejo o meu futuro e eu vejo que o meu futuro vai ser abençoado. Amém? Amém? Então antes dele chegar lá, antes de eu chegar lá, eu já estou arrumado. Eu já estou pronto. Eu já me banhei, já me perfumei, já cortei o meu cabelo, já fiz a minha barba. Disseram para José: o rei está te chamando. Ele disse: eu não posso ir assim. Se o rei está me chamando, eu tenho que estar barbeado, vestido, banhado, cheiroso e muito bem vestido. Você crê que o rei está te chamando? Você crê que o rei está te chamando? Diga: o rei está me chamando. Diga: o rei está me chamando. Diga para a pessoa do seu lado: o rei está me chamando. O rei está me chamando. Escreve aí nos comentários: o rei está me chamando. Se o rei está te chamando, se prepare, se arrume, erga a cabeça, arrume a postura, se prepare, porque vem coisa grande da parte de Deus para a tua vida. Quem é você quando você está chateada, chateado, porque você está passando por um momento difícil? Tem gente que quando ela se chateia, ela se torna uma outra pessoa. Você tem que sair de perto dela. Você acha que nesses 4 anos eu nunca fiquei chateado? Vocês nunca vão saber, porque eu nunca vou mostrar para vocês que eu estou chateado. Vocês sempre vão ter uma imagem que eu estou sempre bem. Minha sogra almoça em casa todo dia, ela não sabe o dia que eu estou chateado. Os obreiros dessa igreja não sabem quando eu estou chateado. Você não sabe quando eu estou amargurado, porque eu sei que o rei está me chamando. Eu sei que ele tem um controle da minha vida. Tem gente que quando ela fica chateada, ela fica um saco, insuportável. Você dá bom dia para ela, ela não dá bom dia para você. Aí ela diz: não, é que eu sou bipolar. Não, não é que tu é bipolar, não, tu é amargurada mesmo. Falta-te você se converter, porque a vida vai ter dias bons e dias ruins. Deus vai estar conosco todos eles. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A palavra que Deus trouxe para essa igreja hoje e para quem está me assistindo é: quem é você quando tudo dá errado? Qualquer um pode ser uma bênção quando tudo está bem. Só quem é de Deus pode ser uma bênção nos momentos difíceis. Seja uma bênção. Muitas das vezes você não pode mudar nada na tua vida, então confia em Deus. Mude a sua maneira de falar. Uma mente ruim, uma boca ruim, uma vida ruim. Você conhece alguém que tem uma boca ruim? Gente que fica chamando palavrão, gente que fica murmurando, reclamando. Você conhece alguém que tem uma vida boa tendo uma boca ruim? Pensamentos ruins, sentimentos ruins, boca ruim, vida ruim. Pensamentos bons, sentimentos bons, uma boca boa, uma boa boca, diga uma vida boa. Seja diferente. Que as pessoas queiram saber o que você tem. O que tu aplica no rosto, que teu rosto brilha tanto? Me dá o nome da mulher que te bota botox. Tu fala assim: não ponho não. Será que é o teu óculos? Onde tu comprou essa roupa? Essa roupa está tão bonita em você. Você sabe que roupa de... Vocês vão em shopping? Shopping, as roupas elas têm aquelas luzes em cima. Você já notou que quando a gente compra um sapato no shopping, uma roupa no shopping, uma bolsa no shopping, quando a gente leva para casa não tem mais, parece que a coisa apagou, não tem o mesmo brilho? Acontece com você? Você fala assim: nossa, mas era tão bonita lá na loja, como é? Por causa da luz que está lá, tem uma luz em cima, tem toda uma estratégia de marketing. Só que você pode ter a luz não artificial, a luz do Espírito. E por mais que tu compre a tua roupa no lugar mais humilde, a presença de Deus faz ela ficar bem em você. Deus está com você como estava com José.